Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Parabéns para você, meu irmão. Opa, obrigado. Mas parabéns por quê? Feliz aniversário. Hoje o programa é especial. Meu amigo, meu irmão, né, de caminhada, tá fazendo aniversário hoje, né? Dia de São Bento. Isso. 31 anos que eu participo da renovação carismática. Eu comecei na renovação no dia do aniversário. Quantos anos eu estava fazendo no dia? 33 mais 31, então nem precisa falar aí, né? Só ser bom de matemática. Seja bem-vindo, né? Deus Amém, abençoe. Tá aqui no meu estúdio improvisado, é assim mesmo? Mas tá bom. Tá bom, né? Tá bom, improviso bom. Isso. Então hoje você compartilha com o máximo de pessoas, né, esse dia de hoje. Nós vamos ler o Evangelho e eu vou perguntar ao meu amigo Arnaldo como foi a sua conversão, né? Então ajude esse canal, mande lá para todo mundo, né? Para as pessoas poderem ouvir, né? Como foi a conversão do Arnaldo, né? E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, ele está em Mateus capítulo 10, de 34 ao capítulo 1, versículo 1 do capítulo 11. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que perder por minha causa, irá reencontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho profundo, né? Muito, muito profundo. E a gente olha para o Evangelho e a gente fica até meio, confuso assim de ver Jesus falando: não julgueis que vim trazer a paz. Poxa vida. Então nós vamos falar, Jesus Cristo é um guerrilheiro, então ele é um causador de confusão? Não. Ele vem dizer que a sua mensagem, ela muitas vezes nos incomoda, vai tirar a gente daquela zona de conforto, muitas vezes vai tirar a gente daquela tranquilidade que nós estamos vivendo, vai muitas vezes causar a inimizade diante de uma discussão, talvez, com alguém da nossa própria casa, porque a gente aceita a palavra de Deus, aceita a doutrina, mas os outros não aceitam, a gente discute e uns concordam, outros não concordam, e ali há então aquele momento de desavença, vamos dizer. Sim. Tira aquela paz, aquela, como diz, aquele comodismo das pessoas.
Amém. Mas então vamos que vamos, né? Antônio Arnaldo Gatti, feliz aniversário mais uma vez. Eu quero perguntar ao Gatti, né? Gatti, como foi a sua conversão? Como foi a sua entrada para a igreja, a sua entrada para a renovação? Hoje você ouve falar em renovação carismática católica em Colatina, a primeira pessoa que a gente lembra é o meu amigo Antônio Arnaldo Gatti. Como foi a sua conversão? Você sempre foi assim de igreja? Irmãos, eu disse também, é o seguinte, né? Como se diz, a conversão, ela começou, né? A gente continua nesse processo. Eu vim de uma família católica, praticante, a gente morava no interior, e lá todos os domingos a gente participava das rezas, né, que eles falavam naquele tempo, participava das celebrações, e fiz primeira comunhão, depois eu crismei e tal, mas vivia aquela fé de ouvir dizer. E eu não havia, então, experimentado esse Jesus que a gente acreditava. Foi, então, quando, na minha juventude, eu conheci muitas pessoas, né? E algumas situações até que a gente se desviava dos ensinamentos do Senhor. Bebia, fumava, e muitas outras coisas, né? Forró, bailes, tudo que pensava, a gente estava participando. Um dia, eu conheci uma pessoa que hoje é minha esposa, a Edneia, e foi numa festa de casamento. E nós, como diz, era para ir a irmã dela e ela que foi fazer companhia a outra pessoa. E eu fui convidado da Edneia, que era a penetra, vamos dizer assim, eu fui mais penetra ainda. E lá nós nos conhecemos, mas não rolou, né, como se diz. A gente ficou amigo, aí a gente começou a participar de uma turminha de jovens que se reunia sempre para poder participar de festinhas, né, só que era entre nós, as festinhas mais sadias e tal. E ela me chamou então para ir para um grupo de oração. Eu nunca tinha escutado falar de renovação carismática. E eu fui participar no grupo de oração. Tinha pouquíssimas pessoas também, eu acho que eram 8 pessoas que tinha. Mas que era um jeito diferente, um jeito alegre, né? De celebrar a palavra de Deus, de ter uma oração espontânea. E aí eu comecei a participar, fui gostando. Aí a Neia, ela participava do núcleo desse grupo, né, que era a coordenação, participava, e eu fui ficando ali, participando junto com ela, automaticamente fui me tornando também um membro daquele núcleo, tanto que um dia um dos precursores, né, o Jonas Simonassi, ele, que Deus o tenha na sua glória, ele um dia, as reuniões do núcleo eram na casa dele. Aí ele falou assim: ô jovem, vem cá, você vem nessas reuniões por causa da sua namorada ou por causa de Jesus? Aí eu falei: pelas duas coisas. Pelas duas coisas. Isso foi em que ano, Gatti? Que ano e que grupo de oração? O grupo de oração era o Grupo Emanuel, e eu comecei a participar em 1980. Em 79 eu conheci a Neia e em 1980 comecei a participar do grupo de oração. Então são 42 anos, está fazendo agora 42 anos no mês que vem. Sei. Que maravilha, né? E aí? Vai lá. Aí a gente vai ficando, né, participando, a gente vai sendo convidado, né? Tinha pessoas, né, a Vitorinha e o Deck, eu sempre digo que são os pais espirituais, porque eles confiaram na gente, e onde a Neia ia, eu também ia, e eles sempre chamavam a gente. Então a gente participava de encontros fora, muitas vezes a gente foi participar lá no Calir, em Viana, né? Participar de retiros, e a gente foi seguindo, e quanto mais a gente vai se doando, quanto mais nós recebemos, mais também a gente vai doando, né?
Então, a gente começou a participar e pregar também. Eu lembro que minha primeira pregação foi falar sobre Eucaristia, numa tarde de louvor. Acho que foi a primeira tarde de louvor que teve aqui em Colatina, foi lá na Unesc, numa sala, num auditóriozinho que tinha, né? E foi minha primeira pregação. Até hoje tem uma pessoa que ela sempre fala, eu não esqueço aquela pregação que você fez, Dona Arlinda, ali de Marisnésia, né? Conheço. Então, e aí a gente começou a pregar no grupo de oração, pregar nos encontros, pregar retiros. Uma vez eu preguei um retiro de carnaval, praticamente sozinho, né? Os 4 dias, a gente no ano anterior tinha tido um retiro, foi o padre Devaldo que pregou, e o ano seguinte falaram, não, você que vai ser o pregador. Aí eu falei, puxa vida, quem tinha na mente, né? Padre Devaldo e agora eu, que responsabilidade. Mas a gente, vamos lá, e foi uma graça, né? Depois a gente chegou a pregar em outros encontros maiores, congressos, né? Congresso diocesano, congresso estadual, que na época foi em 2006, foi o Congresso Nacional. Preguei lá, foi em Vitória, mas era um congresso nacional. Ali tinha Padre Jonas, Padre Eduardo, Padre Marcelo Rossi, Reinaldo Bezerra e eu lá, né? O Gatti lá no meio daquela... Foi uma experiência imensa, né? Mas, diante disso tudo, eu vejo que o importante é mais o testemunho da gente, né? Dentre tudo, as pregações que a gente faz, a gente tem que ter uma vida condizente com aquilo que nós pregamos, né? A começar pela nossa perseverança. Nós não damos tempo vou dar um tempo do grupo de oração. Vou dar um tempo disso, vou dar um tempo... Não. Eu sempre digo também uma coisa, que todo barco que é remado contra a correnteza, se você parar de remar, ele vai voltando. E a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa espiritualidade, ela é assim também. Porque é remar contra a correnteza, remar contra o mundo, remar contra aquilo que o mundo prega hoje. As pessoas acham como aquilo é a coisa da moda, é a coisa da hora, e se você não tiver nesse meio, você está atrasado. Mas se a gente for por esse lado, nós vamos cada vez mais nos distanciando do nosso objetivo, que é estar no coração de Deus. Então, a nossa perseverança, a nossa insistência, o nosso desejo de fazer com que os outros também experimentem aquilo que nós experimentamos. Sim. Você falou que você bebia e você fumava. E aí, como foi isso? Foi fácil? Para falar a verdade, como se diz, parar de fumar foi mais difícil do que parar de beber. Porque a bebida, como se diz, eu tinha costume de beber, mas eu não era viciado. Tem um pouquinho de diferença, né? Eu conseguia viver sem a bebida. Dava aquela vontade de beber, mas era suportável. Agora o cigarro era, como diz, era tipo daquilo que já estava frequentando a renovação. Desde quanto tempo você fumava? Eu fumei dos 15 aos 30 anos. Meu Deus. Né? Então foram 15 anos de fumaça, que foi para fumaça mesmo, né? Então, cara, eu vejo que eu saía de dentro das salas de palestra, né, quando eu estava participando de um encontro, não na hora que eu estava pregando, né, mas na hora que eu estava escutando a pregação, eu saía para poder fumar. E eu chegava fedorento de cigarro, né? E aí as pessoas, quando chegavam assim, diziam... Aí um dia eu fui pregar sobre Vila Nova, aqui no Polivalente da Vila Lenira. Então, eu tinha fumado antes de fazer a pregação. Eu falei, como, meu pai? Como que eu vou falar de vida nova se nem o cigarro eu não abandonei? Aí eu fiz a pregação e no final eu falei, gente, eu estou falando sobre vida nova, a minha vida está enfumaçada por causa do cigarro, então eu quero pedir a vocês que orem por mim.
E aí todo mundo impôs as mãos e orou por mim. E a partir daquele momento eu me senti, como diz, não curado, não liberto, mas me senti na responsabilidade de poder corresponder àquela prece das pessoas. Mas aí passou, né, tal, rezamos, acabou a pregação, acabou o encontro, que era a última pregação. A hora que acabou o encontro, eu estava com um maço de cigarro no bolso, e eu peguei o maço de cigarro e peguei o cigarro e fui fumar. Aí tinha duas irmãs gêmeas, você conhece, lá de São Mateus, sim, a Jane e a Janete. Sim, né? Sim. Então os nossos encontros aqui traziam pessoas de fora, né? Lembro. Então a Jane e a Janete, então uma delas, eu não me lembro qual delas, falou, não, você não vai fumar, nós rezamos por você agora, você parar de fumar, você tem que fazer a sua parte. Pegaram meu maço de cigarro, jogaram no chão, pisaram em cima. Toma! Aquele salto fininho assim, pisaram em cima do... E aí eu falei, eu tenho que ter vergonha mesmo. E aí comecei a pedir a Deus para poder me libertar mesmo daquilo. Mas ainda fumei uns dias. Tipo assim, fumava 1 cigarro, 2 cigarros por dia. De noite eu sonhava que eu chegava no lugar assim, abria um maço de cigarro, fumava o cigarro todinho atrás do outro. Pensa, gente. Eu não podia sentir eu não podia tomar um café que eu sentia aquele cheirinho da fumaça, igual nos desenhos animados, que vem, né? Aquela fumacinha assim, né? Mas quando passou uns 15 dias isso. Aí eu fui na casa da minha sogra, e lá na casa da minha sogra tinha um maço de cigarro assim na mesa. Aí eu peguei, olhei para aquele maço de cigarro, ele olhou para mim e eu fui lá e catei um cigarro. Mas aí eu já estava com vergonha de fumar, né? Aí eu peguei, botei aquele cigarro no bolso, fui lá chegar em casa sozinho. Eu queimo ele. É terrível. Eu queimo ele. Cara, eu dei 3 tragadas no cigarro. A dor na consciência. Eu fiquei tonto, me deu náuseas. E aí eu parei de vez de fumar. Então isso tem 33 anos, né, praticamente, que eu parei de fumar. Mas o bicho é tão amaldiçoado, o tal do fumo, que até hoje em dia eu me lembro do cheirinho depois do café, muitas vezes. Mas graças a Deus não tenho vontade nenhuma de fumar. Amém. Meus irmãos, que graça, né? Que testemunho bonito, né? Deus abençoe, né? E feliz aniversário, meu irmão. Você é muito especial também na minha vida, como eu falei. No primeiro dia que eu fui no grupo de oração, a Diná, eterna Diná, né? O padre Devaldo tinha missa antes do grupo de oração, na quarta-feira. O padre Devaldo, o Antônio Arnaldo Gatti, está fazendo 33 anos, né? E depois a Diná no final do grupo, né? O primeiro dia 11 de julho de 1991, há 31 anos atrás. É uma vida, né, meu irmão? Isso foi realmente, né? Que coisa, o que é isso, né? Que amor é esse, né? E eu pensei assim, eu só vou voltar semana que vem, vou trazer, porque você lembra que acolhia os novos, fazia uma fichinha, falei, só vou vir semana que vem, depois não volto mais. E isso já tem 31 anos, né? Então, parabéns e para mais. Você gostaria de dar um abraço nele, né? Se você encontrar ele no meio da rua, mas você que é de longe, né? Eu tô dando aqui para você. Feliz aniversário, meu irmão. Hoje é dia de São Bento também, né? Pois a camisa. São Bento. Então, como é o dia do meu aniversário hoje, como é aniversário também, né, da sua entrada no grupo de oração. Isso, na igreja, né, poderia dizer, porque eu não participava de nada na época, né? Está vendo como é que são as coisas, né? Então, parabéns para você também. Amém. Que Deus te abençoe, né? Amém. Graças a Deus a gente tem essa marca, né, de poder participar, e o grupo de oração faz isso com as pessoas. Atrai as pessoas e leva as pessoas para Deus. O irmão Eudes, a gente vai fazer um programa um dia também para a gente poder contar um pouco da nossa história, a sua história, a história do programa Tempo de Recomeçar, como nasceu.
A gente poderia fazer ao vivo pelo YouTube. Combinado. Não é? Combinado. A gente vai marcar e vai passar para vocês, mas vocês não vão decepcionar a gente não. Né? Vão entrar lá e tem que dar os views lá para a gente poder fazer pergunta e tal, né? Isso. Tá bom? Tá bom. Tá combinado assim? Tá combinado. Então tá joia. Meus irmãos, Deus abençoe. E quem vai encerrar o programa, como sempre ele encerra, como que você encerra? Vai lá. Vamos rezar a oração de São Isso, vamos lá. Vamos lá. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós a sua face e nos dê a sua bênção e sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria! Jesus te ama!